Olá, ouvinte do Mentiverso Podcast, tudo bem? A gente prometeu novidade, a gente já apresenta aqui de início, né? A nossa primeira versão dele como videocast. Calma, é uma tentativa, a gente vai experimentando, você também, fala pra gente se você gosta. Essa é a primeira. A segunda, temos um logo novo que você vai ver aqui no fundo. Tem essa pegada de trazer aí, principalmente, a nossa abertura para experimentação de tudo. O que é novo, mas eu também não gosto desse adjetivo, que é tradicional. É a presença, essa conversa entre eu, Ana do Vale, e a queridíssima Leusa Medeiros. Bem-vinda, Leusa. Tudo bem? Tudo muito bom. Oi, pessoas, saudade de falar com vocês em vídeo, né? A Ana estava falando assim, vai falar com a câmera. Viu o show que ela deu? Eu nem sei o que dizer, gente, para uma pessoa dessa que prepara tudo, que está aqui, que a gente pensou. Eu estou pensando em 2022, ela já está em 2026, então a gente voltou com essa pegada de ter um vídeo, né? De estar aqui com vocês. E aí, como é, Ana? Por onde a gente começa hoje? Por Eu onde a estou um gente pouco começa? ansiosa, sabe? Ou eu sou ansiosa? Será? Não sei. Tô repensando tudo aqui. Na verdade, é bem interessante isso, porque a gente procura sempre ter interação com vocês, escutar sobre o que vocês querem falar, e aí, Leusa, resgatar quando a gente estava completando 6 meses de canal, a gente fez uma comemoração. E ao fazer uma encomenda, 30 minutinhos de intervalo, uma das atendentes ouviu o Mentiverso e falou: Eu tenho uma sugestão de tema para vocês. Qual era a sugestão, Leusa? Não lembro, não vem. Ela faz isso comigo, gente. Eu sabia lá que ela ia fazer essa pergunta, imagina. A gente não combina nada, e essa é a graça do Mentiverso. Temos Ezequias aqui, Gutenberg, beijo, obrigada por tudo. Agora temos Ezequias. Se vocês nos virem falando, ele é uma entidade que nos acompanha, que nos orienta. Não estranhe, ele é parte do E Mentiverso. que faz aquelas coisinhas quando a gente desanda aqui. Aí ele fica com peninha da gente, corta, edita, faz a gente ficar muito elegante, parecer muito inteligente. Exato. Agora vocês vão saber que é tudo truque de edição. Uhum. Mas voltando, a pessoa falou: vocês precisam gravar sobre ansiedade. E aí, naquele momento, a nossa reação foi: não, não vamos gravar sobre ansiedade, não porque a gente não acha relevante, mas porque é muito amplo. E às vezes, ponto número um, tem muita gente ganhando dinheiro e bope com ansiedade, e ali sendo muito superficial, e o dois é exatamente isso, porque Leusa gosta de usar essa palavra camadas, e eu já peguei para o meu vocabulário também, mas é um tema com muitas camadas, então é preciso você saber distinguir se você é de fato ansioso ou se você só é normal, porque o mundo está ansioso, né? Então, anormal seria, ou diferente seria se você não se sentisse ansioso. E aí, para começar, eu e as minhas perguntas, Leusa. Eu queria que você desse para a gente a definição, ou desse ponto de vista da psicologia, como que se define ansiedade, principalmente quando eu posso considerar um transtorno? Olha, a ansiedade em si é apenas um fator que move a gente para superar os desafios da vida cotidiana. Isso também está incluído lá no conceito de saúde mental, né? Saúde mental é você ter capacidade de lidar com as questões cotidianas da sua vida, né? Da sua rotina, de como você se vira com a sua vida de forma saudável, ou seja, sem adoecimento, sem dores emocionais, sem impactos físicos, não é? E todo mundo, a gente, pela evolução do ser humano, não é? A gente passou a precisar tomar decisões mais e mais e mais decisões todo dia. Agora, tu imagina quando a gente precisa tomar esse monte de decisões com esse monte de informações e possibilidades. Eu brinquei com a Emily em Paris esses dias, porque eu falei para ela que ela deve ser, falei lá no meu post que ela deve ser de Libra, porque ela tem dificuldade para escolher, mas também os dois gatos que botaram na série para ela escolher, até eu, os dois lugares, Paris ou Estados Unidos, desculpa. Eu prefiro Paris, mas tudo bem. Sempre teremos Paris, como dizia o, eita, esqueci o nome dele, lá no Casablanca. Mas uma hora alguém pesquisa lá no filme Casablanca. Fala pra gente. É, e diz assim, sempre teremos Paris, quando ele se despede lá da heroína do filme. Mas voltando,
nada mais é do que você começar a ser atropelado por essas decisões, de forma que você fica com uma ansiedade doentia, ou seja, com uma preocupação, e aí a palavra preocupação está muito bem colocada, porque é pré-ocupar, ou seja, você se ocupa antecipadamente com uma coisa que pode nem vir a acontecer. Então, patologicamente falando, é quando você começa a ter um sofrimento emocional gerado por uma ansiedade que, teoricamente, não seria racional, né. Então, assim, por exemplo, eu vou, ao médico, se neste edifício tiver elevador, quantos andares para poder subir de escada, porque e aí já pode aí a gente vê os desdobramentos patológicos, uma síndrome do pânico, uma síndrome de depressão, aguda, né, ou crônica, eh, outras patologias que advêm da ansiedade. Então a ansiedade sozinha, ela não é uma coisa ruim, ela é uma forma da gente sobreviver. Então se você ansiedade também é uma forma de você decidir antes, pensar antes nas possibilidades. Só que quando você faz isso, sem ter todos os dados, e quando a gente tem muitas informações para tomar a decisão, isso gera ansiedade. Você diz: "Quem está ganhando com isso?", né. Então a gente está sendo alimentado. Fala da questão da gente apressar as coisas. É interessante, eu estava lembrando de um monte de causos pessoais também. Hoje mesmo eu estava fazendo a agenda da semana. Uma pessoa desocupada que adora ocupar seu tempo. Eu falei: "Ah, a gente tem dentista semana que vem". E a minha filha começou a chorar. E aí eu deixei na minha sogra para vir para cá gravar. E a minha sogra não conseguia entender por que que eu tinha falado sobre o dentista da semana que vem. E agora ouvindo a Leusa, eu falei: "Nem eu, por quê?". Então acho que é isso que a gente precisa entender, como eu confesso que eu vou mudando a minha opinião, não quero ser irresponsável, vale falar que é só uma desculpa pra gente bater papo, não sou nenhuma cientista, sou uma curiosa sobre o assunto, mas acho que eu acho que a gente simplifica muito quando fala de ansiedade, o que hoje em dia, e aí muitas conversas de terapia, o bom é porque tem o terapeuta como convidado aqui, Geisen ouve e depois me corrige se eu estiver errada. Mas eu acho que tem muito a ver com as escolhas que a gente faz diariamente. A gente vai fazer o bingo mente-verso, né? Mais uma vez, a tomada de consciência como um fator importante. A gente saber o quanto é uma característica da minha personalidade, e eu tô chamando de ansiedade. Vou dar um exemplo, se você gosta de astrologia. Minha lua é Capricórnio. Eu sou uma pessoa planejada, eu sou uma pessoa que não vou me jogar ao acaso, viajar sem ter reserva de hotel ou deixar para decidir no dia. E aí, muitas discussões, os amigos falam: você é ansiosa. Não acho que isso é uma característica de alguém ansiosa, acho que isso é uma característica de alguém que se planeja e a gente bota a culpa nas estrelas e nos planetas, que isso também facilita, às vezes, as coisas e simplifica. Eh, mas essas decisões que a gente toma ao longo do dia, e sem querer endossa. E acho que antes de falar disso de acelerar, Leusa, se você me permite, trazer um pouquinho do contexto. Essa semana eu tive uma conversa onde a pessoa falou: "Ah, meu chefe é muito ansioso", e como eu sou ansioso também, Pronto. e já não sei, me pareceu que a gente já coloca essa denotação negativa, né, do quase que a gente pede desculpa: "Ó, deixa eu já te falar que eu sou ansioso". E a minha resposta foi: "O mundo é ansioso". E agora a gente vai entrar nas questões aí mais do mundo corporativo, talvez. Com a chegada da pandemia, a gente começou a ouvir falar muito do mundo VUCA, do mundo BANI, né. O conceito VUCA, para quem não conhece, ele é da década de 80. Se você não conhece, não se assuste, eu conheci há pouco tempo atrás, já falamos sobre isso em algum episódio do Mente Acho que não. Verso. Não sei. O mundo VUCA, significa que com todas essas relações, a nossa dinâmica no mundo passou a ser muito pautada por um mundo que é volátil, que é incerto, que é complexo e que é ambíguo, né. Então isso dita muito, se você trabalha, com compras, né, "E aí, de onde que eu vou comprar? É mais fácil trazer da Malásia? É mais fácil". Eu lembro que falamos porque eu dei esse mesmo exemplo. E aí, com a chegada da pandemia, algumas pessoas falaram: "Não, o mundo agora é muvuca, não, o mundo é bunny, mudou". E aí eu tive um estudo recentemente num curso de gestão 3.0 que ele falava: "O mundo é VUCA, essa é a causa, e a consequência é que o mundo se tornou
Bunny. E esse Bunny, a gente vai colocar um post sobre isso, não precisa anotar agora, nem voltar depois. É um mundo frágil, é um mundo ansioso. E aí eu vou fazer essa ênfase no ansioso, depois você lê todo o detalhe lá do mundo Bunny, se te interessar, e não linear. Então, essa consequência ficou muito clara na pandemia, quando as pessoas achavam passou o pior, e aí vinha uma nova onda. Então, esse era um exemplo do não linear. E eu acho que esse mundo muito ansioso começou a também trazer outras questões, outras necessidades, principalmente quando a gente fala de liderança ou de valorização do ser humano, que é a empatia e a escutativa, né? A gestão humanizada. Então, acho que o principal é você entender, se você acha que você é ansioso, que você precisa procurar ajuda é sempre muito bem-vindo, mas o mundo é ansioso e você precisa saber que muito provavelmente esses hábitos ou essas rotinas que te angustiam, elas são nada mais, nada menos que uma resposta a um mundo que, e aí eu deixo aqui a minha pimentinha, como a gente pode dizer, meu conselho, vamos levar para esse lado que é mais bonitinho. A gente precisa parar de usar o tempo como indicativo de eficiência. Eu não sei em que momento isso aconteceu, mas também já falamos sobre isso e eu queria ressaltar novamente. Eu acho que isso também causa muitas doenças mentais da atualidade, porque não é mais sobre você produzir 1.000 peças, é sobre você produzir 1.000 peças em menos tempo. Então, a gente também começou a achar que produtividade é fazer mais com menos, né? E esse mais com menos, essa conta um dia chega também, como diz sempre o Geise. E aí sim, respondendo finalmente, a Leusa, a gente dá toda uma volta para falar sobre esse hábito que é muito comum. E aí a gente chega num ponto, na pitada educativa também, que é sobre o estilo de vida que a gente vem levando, né? O termo que a gente vai apresentar hoje se chama speedwatching, e é interessante, como sempre chega em inglês para a gente vai tentar traduzir. Mas o speedwatching é esse hábito que a gente tem de acelerar tudo. Eu não ouço áudio em modo acelerado. Vi uma conhecida minha que falou: Nossa, eu ouvi em modo acelerado, parecia que a pessoa estava com raiva de mim. Falei, a gente já começa a dar interpretações. Mas eu devo confessar, Leusa Medeiros, não tem ninguém assistindo, Não. que eu faço isso com série. Então, para escolher a série que eu quero ver, assisti essa semana Olhar Indiscreto, não tem nada a ver com o tema, mas uma produção brasileira muito boa. E eu quase desisti porque tinha 10 episódios. E eu falei, nossa, mas podia ser 4, né? E eu já me vi fazendo várias vezes, assistir o episódio 1 e assistir o episódio final para ver se eu perdi alguma coisa. Culpada, assumo. Nossa, É, você vai se divertir assistindo Caleidoscópio. Acabou de entrar na Netflix. lista, Você tem anotar. 40.000 maneiras de ver essa série. Porque você pode ver na sequência que você quiser. Você pode ver o capítulo que você quiser, porque respostas são dadas, mas você só vai descobrir que é uma resposta quando você assiste o outro, ou você vai descobrir que é uma pergunta quando você assistiu o outro. Então, assim, olha que desespero agora, né? 40.000 maneiras de assistir uma série. Então, olha como o mundo alimenta. E aí você foi falando e eu fui vendo você dizendo assim, o mundo Bunny, o mundo VUCA, porque é mais complexo, é mais instável, é menos linear. Isso é gente. Então, veja muito bem que eu vi outro dia um post dizendo assim, a natureza nem se incomodou com a Covid. O único ser vivo que se atrapalhou todo com a Covid foi o ser humano. A natureza continuou dormindo cedo e acordando cedo, o mar continuou fazendo seus movimentos de ir e vir sem nenhuma alteração, e todas essas coisas que estão acontecendo são produzidas pelo ser humano. Então, a ansiedade em si é uma forma de lidar com a vida de forma preparada. Você trouxe a questão do planejamento. Então, eu me planejo para fazer as coisas, né, de forma um pouco mais ou menos arriscada, reduzir o risco daquela decisão. Mas, quando eu começo a sofrer sem dados,
a sofrer porque a minha entrega não chegou. Aí você vai falar dessa questão do speed watching. A querer ver o último episódio porque não tenho paciência. Hoje de manhã eu recebi um post, para quem não sabe, né, meu novo vício são doramas coreanos. Então, os doramas, em geral, têm uma temporada de, no máximo, 16 episódios. Aí, hoje de manhã, alguém trouxe um post dos lançamentos e tem um que está entrando, que eu não vou lembrar o nome agora, lógico, e que tem 134 episódios. E alguém comentou lá, pelo amor de Deus, eu não vou assistir isso, é muito comprido. A gente assistia novela que durava 2 anos, gente, para. Então, assim, por que esse desespero de ver as coisas antes? Por que esse desespero de postar antes de todo mundo, de ler a notícia primeiro, de ser o primeiro a dar o furo no grupo de WhatsApp ou no Telegram? Então, assim, nós estamos alimentando essa ansiedade, e aí, de novo, acho que eu perguntei, não sei se perguntei, se não perguntei, sonhei, quem é que está ganhando com esse desespero por receber tudo antes, por ter todas, né? A gente agora não tem mais só uma plataforma, a gente tem várias, porque tem uma plataforma que lança mais rápido, que passa, que solta as legendas mais rápido, que libera o episódio mais rápido. Aí, dona Netflix, podia nos patrocinar, né? Tá falando o nome dela? 2 vezes Então, falei. Ela vai dizer assim, não, então te acalma, né, que a gente está perdendo assinante, então a gente vai começar a lançar igual a Coreia faz, que lança um episódio por semana, né, ou 2 episódios por semana. Então, alguns programas estão sendo lançados dessa forma. E aí, por quê? Porque eu também tenho que controlar, né? Eu acelerei muito as pessoas, agora eu tenho que acalmar um pouco. Então, nada disso é o mundo. Isso tudo são pessoas, interesses e quem está ganhando com isso, né, Ana?